Você já imaginou ser trancado em uma caixa minúscula, sem escolha, vigiado dia e noite, dependendo da compaixão de estranhos para sobreviver? E se cada erro custasse não apenas a sua vida, mas também a sua sanidade? Hoje, você vai conhecer a história brutal e perturbadora de quem enfrentou esse destino. Fique comigo até o fim e inscreva-se no canal para não perder nenhuma das próximas histórias. No ano de 2053, após a última guerra, a criminalidade disparou em mais de 800%, sobrecarregando brutalmente todo o sistema prisional. Para enfrentar o caos, o governo instituiu o Programa da Caixa, uma forma de reabilitação que, em épocas anteriores, seria considerada desumana. Esse sistema obrigava os presos a escolher entre duas alternativas: aceitar o extermínio imediato ou cumprir a pena inteira trancados em uma caixa. Água e comida seriam fornecidas somente se os cidadãos, aqueles que haviam sido traídos por eles, assim desejassem. Qualquer tentativa de fuga significava morte instantânea. Dentro de uma dessas estruturas, uma mulher francesa lutava para sobreviver. Gravemente ferida, condenada a 4 anos, ainda lhe restavam mais de 2. Sua vasilha já não tinha água e, ao abrir a escotilha, em vez de comida, encontrou uma navalha. Após hesitar, decidiu desistir e usou a lâmina para tirar a própria vida. Em uma ilha rochosa da Austrália, dezenas de caixas estavam espalhadas pela costa. Certo dia, 2 crianças brincavam e arremessaram uma bola contra uma delas, despertando a mulher presa em seu interior. Identificada como Prisioneira 13, ela descobriu que suas mãos e pernas estavam amarradas e, com esforço, mordeu a corda até conseguir se libertar. Sua pena era de 7 anos, e aquele era apenas o primeiro dia. De repente, uma luz piscou na parede e a escotilha se abriu. 13 viu as crianças se afastando. Logo após, a luz soou novamente e a abertura se fechou. Enquanto implorava por liberdade, uma tela foi ativada, exibindo um vídeo explicativo, que terminou com a mensagem de que ela estava ali por escolha própria. Desesperada, 13 golpeou as paredes, jurando inocência, até desabar em prantos e adormecer. Horas depois, a escotilha abriu e ela estendeu o pote esperando comida, mas nada aconteceu. Então, começou a inspecionar cada centímetro da caixa em busca de saída. Ao pressionar um ponto por muito tempo, recebeu um choque, mas não desistiu. Explorou até não restar mais nada a fazer. Com o passar das horas, a solidão perturbava sua mente, arranhava as paredes com as unhas como distração. Enquanto isso, em outra caixa, uma prisioneira despertava. Condenada a 2 anos, ainda lhe restavam mais de 500 dias. Às vezes ouvia uma voz perguntando se ainda estava viva. Certa noite, tentou mexer no painel de luz, mas uma câmera registrou. O alarme soou e uma voz anunciou o extermínio iminente, enquanto barras de metal desciam do teto. A prisioneira gritou por socorro pela escotilha, sem sucesso. Deitou-se no chão, vendo aterrorizada as hastes se aproximarem, até pararem a poucos centímetros de seu rosto. A tela falhou, o som cessou e ela sorriu, acreditando ter escapado. Mas a falha foi corrigida e as barras desceram até esmagá-la. Na manhã seguinte, 13 retomou a busca por algo útil, mas nada encontrou. Com a chuva, colocou o pote na escotilha e finalmente conseguiu beber água. Mais tarde, acordou de um cochilo ao ouvir uma voz. Uma jovem estava ali perguntando sua sentença. Ao saber que eram 7 anos, concluiu que 13 era uma prisioneira política. A menina encheu o pote com água fresca e entregou um pequeno saco de ração, que 13 devorou imediatamente. Antes de ir embora, lembrou que o destino dos prisioneiros estava nas mãos dos cidadãos, ignorando os apelos de inocência de 13. Com o passar do tempo, 13 sentia sua sanidade escapar. Incapaz de suportar o isolamento, tentou se enforcar com a corda, mas desistiu antes do fim. Chorou ao perceber que nem sua própria morte conseguia controlar. Meses depois, ainda presa, recebeu sementes embrulhadas em um jornal que não conseguia ler. Plantou-as em sua tigela e buscou a luz da escotilha. Chorando, sentiu-se torturada. Um dia, estendendo o braço para fora,
encontrou a bola de borracha. Agora tinha algo para ocupar a mente. Os dias seguiram monótono: dormir, brincar com a bola e observar o sol quando a escotilha abria. Feridas começaram a aparecer em seu corpo, piorando com o tempo. Em outra caixa, um homem cumpria 5 anos de pena. Já havia passado 1000 dias, repetindo sem parar: estou onde escolho estar. Mais tarde, um drone recolheu a caixa de 13 e a levou para uma floresta com dezenas de prisioneiros. A menina voltou e perguntou o que ela fazia. 13 respondeu: reabilitação. A jovem contou que lia Shakespeare, proibido havia tempos. 13 disse que sabia ler, mas não podia fazê-lo na caixa. Ao afirmar que não existia reabilitação sem livros, a menina segurou sua mão e recitou uma passagem de Romeu e Julieta. 13 achou belo e sonhou em ler algum dia. A menina tentou emprestar o livro, mas ela recusou por medo. Recebeu apenas comida e a promessa de novas visitas para ouvir leituras. Depois da partida, 13 pensou no toque e nos lábios da garota, e, dominada pelo desejo, acabou se tocando enquanto era filmada pela câmera. 1 ano após o início da prisão, encontrou um pequeno livro escondido entre sementes. Escondendo-se da câmera, abriu-o e descobriu Romeu e Julieta. As palavras poéticas devolveram-lhe esperança. Mais tarde, com água fresca, limpou o corpo e tratou das feridas, apesar da dor intensa. Jogou a água suja fora, mas a câmera registrou e classificou como desperdício. Como punição, sua caixa foi levada de volta à costa. A menina reapareceu intrigada com a mudança de comportamento de 13. Ela perguntou como escolhia quem alimentar, e a jovem explicou que apenas caminhava entre as caixas, ajudando quem pudesse. Como uma tempestade se aproximava, precisou encurtar a visita. Ao revelar que tinha 16 anos, fez 13 lembrar da irmã falecida. Semanas se passaram, e o livro se tornou seu único tesouro, escondido numa fenda, lido às escondidas, até mesmo sob a fraca luz da lua. Mais tarde, sua caixa foi movida novamente por um drone, sobrevoando o oceano. Ao pousar, um homem surgiu na escotilha comendo uma maçã apenas para provocá-la. 13 implorou por uma mordida, mas ele riu dizendo que nenhum prisioneiro merecia compaixão e que todos deveriam ser executados. Após uma breve discussão, o homem propôs uma troca. Daria a maçã se pudesse abusar dela. Faminta, 13 aceitou. Encostou-se à escotilha e foi violentada. O drone os flagrou e abriu fogo, matando o homem e ferindo a perna de 13. Em meio à dor, ela alcançou a maçã e a devorou. Mas logo descobriu que estava cheia de vermes e vomitou. Naquela noite, a voz anunciou que negociar comida era proibido. Como punição, passaria 7 dias sem dormir. A luz permaneceu acesa e o alarme não cessava. Exausta, tentou tampar olhos e ouvidos com a camisa, mas nada funcionava. Cada vez que fechava os olhos, o som voltava. Assim, completou 2 anos de pena. Certo dia, a voz anunciou que havia sido injustamente condenada e que seria libertada. Uma mulher surgiu na escotilha, entrou e sentou-se num sofá com uma xícara de chá. 13 achou-a familiar, mas não reconheceu. Ela explicou que tudo era uma alucinação. Na verdade, era a própria 13 antes da captura. Falou sobre os caminhos da mente e riu enquanto ela chorava. Quando a punição acabou, a visão desapareceu, mas o trauma permaneceu. Alguns dias depois, fogos iluminaram o céu. Era Ano Novo e os cidadãos concederam anistia a todos os presos, exceto aos políticos. 13 percebeu que continuava ali. Naquela noite, começou a perder dente. Logo, uma idosa surgiu diante da caixa, arranhando a parede com uma navalha enferrujada. Disse ter passado 15 anos ali dentro e que a experiência a havia transformado, mas confessou odiar quem havia se tornado. Antes de ir, entregou a lâmina a 13, que não teve coragem de usá-la. Pouco depois, a jovem de Shakespeare voltou, preencheu o pote de água, tocou sua mão e recitou uma passagem, que desta vez 13 conseguiu completar. Meses se passaram e sua barriga cresceu. Descobriu estar grávida do encontro com o homem da maçã. Na visita seguinte, a menina contou que seu povo queria salvá-la e deixá-la cumprir a pena sob seus cuidados. As palavras acionaram o alarme. A escotilha fechou
e a jovem fugiu. 13 gritou desesperada por perder a chance. Semanas depois, um homem apareceu, notou a gravidez e disse que ainda lhe restavam 4 anos. Em tom cruel, apontou para uma caixa em chamas, dizendo que uma morte rápida seria tudo o que ela deveria desejar. 13 recusou sua proposta. Mais tarde, percebeu água pingando do teto e retirou um parafuso solto, usando-o para lixar as unhas antes de deixá-lo cair. Começou a raspar o buraco, tentando ampliá-lo. Meses depois, entrou em trabalho de parto. De joelhos, deu à luz, cortando o cordão com os dentes. Nesse instante, o alarme soou, anunciando que havia quebrado outra regra ao trazer uma segunda vida para a caixa. Gás invadiu o espaço, fazendo-a adormecer. Ao acordar, descobriu que o bebê havia sido levado. Em prantos, implorou sua devolução. Após 4 anos de confinamento, tempestades castigaram a estrutura. Através dos buracos que fizera, a água entrou, afetando o painel de luz. Quando estendeu a mão, a escotilha fechou sobre seu braço, quebrando-o. Em agonia, tentou soltar-se até que o sistema falhou e a libertou. Algum tempo depois, esmagou um inseto com o pé descalço e o engoliu, quase vomitando. A água continuava entrando, enchendo seu pote, mas logo inundou toda a caixa. Ainda assim, ela insistia em ler seu livro. Quando o nível da água subiu demais, mal conseguia se manter de pé. O sistema detectou irregularidade e anunciou extermínio. Enquanto lutava para não afundar, um drone a recolheu, mas foi atingido por um raio e despencou. A caixa caiu no mar e foi levada pelas ondas. Na manhã seguinte, 3 jovens brincavam na praia. Viram a caixa boiando, seguida pela própria 13, mas a ignoraram e voltaram para casa. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar mais vídeos como este. Obrigado por assistir.